Por inspiração do fundador da COP, o professor Alberto Luiz Coimbra, no início da década de 70 nascia a COPTEC, como departamento para gerir os projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos seus docentes, tendo sido seu primeiro dirigente o engenheiro Asher Mossé. A COPTEC passaria a ser um dos principais pilares de sustentação do vitorioso modelo COP-COPTEC. Era a ideia de ter uma companhia de pesquisa, projetos e estudos tecnológicos utilizando a estrutura e o talento da COP. Em 1970, o primeiro projeto da COPTEC foi com Furnas Centrais Elétricas. Já em 1977, sob a coordenação do professor Flávio Grisman, a Petrobras tornou-se seu cliente, firmando assim o maior convênio de cooperação da estatal com uma instituição acadêmica. Nesta nova fase, a COPTEC assumia projetos mais estruturados, desenvolvidos por equipes acadêmicas sob a coordenação dos docentes da COP. Em 1993, nasce a COPTEC como fundação de apoio, sob a concepção pioneira do professor Antônio Macdu de Figueiredo, então diretor de planejamento institucional da COP, sendo sua primeira diretoria formada pelo professor Antônio Fernando Infantozzi e a professora Ângela Maria Cohen-Uller, contando desde o início com o apoio da diretoria da COP e seu diretor, o professor Luiz Pinguelli Rosa. Em sua bem-sucedida existência, a COPTEC mantém-se fiel à Lei 8.958 de 94, que normatiza as relações entre as fundações de apoio e as instituições de ensino superior. Dentre outras conquistas, no ano de 2006, a COPTEC passa a apoiar outras unidades da UFRJ, por decisão de seu conselho universitário. Atualmente, a COPTEC, com seus 48 anos de atividade e contribuição de mais de 10 mil bolsistas e 2 mil seletistas, ultrapassa os 15 mil projetos geridos nas diferentes áreas de ciência, tecnologia e inovação, proteção de patentes e propriedade intelectual, por meio de convênios e acordos com parceiros públicos e privados. Foram muitos colaboradores que contribuíram com a COPTEC durante todos esses anos, com apoio, dedicação e muito trabalho. E neste momento, nos lembramos e prestamos uma homenagem àqueles que partiram e deixaram saudade. Beatriz Teles, Antônio Fernando Infantozzi, Andrew Bolt, Herberto Campos, Estela Linhares e Mário Augusto Menezes. Quando eu voltei do doutorado em 1969, fui ser professor da COP e durante um ano mais ou menos fiquei como professor, até que um dia o Coimbra me chamou e disse, olha, vamos criar algo que poderia ser uma companhia de pesquisas, projetos, estudos tecnológicos, utilizando o potencial existente na COP, certo? Os professores existentes na COP, as pesquisas em andamento. O que estimulou a criação da COPTEC foi a COP. A COP, na época, tinha 200 professores pesquisadores, cerca disso. O número exato não me lembro, mas era um grande número de pesquisadores, professores, que poderiam colocar toda essa tecnologia existente na COP à disposição da indústria do governo. A COPTEC, como vocês sabem, era uma seção da COP, como qualquer outra seção da COP. E aí ela foi sendo cada vez mais cerceada pelo órgão de controle a operar daquela maneira, sobretudo nas questões de pessoal e nas questões financeiras. A COPTEC, ela tem uma estrutura, ela tem um conceito distinto de praticamente todas as outras fundações de apoio às universidades públicas no Brasil, estaduais e federais. Ela é uma provedora da universidade, em outras palavras, ela não, ao contrário, pelo menos na época, das universidades, das fundações que recebiam recursos da universidade para operacionalizá-los de uma maneira mais ágil, a COPTEC se proibiu desde o início de atuar dessa forma. Eu entrei na COPTEC em 90, que era um setor da COP sem personalidade jurídica. Quando chegou em 92, houve uma auditoria do Ministério da Educação, na COP, e que disse que nós não poderíamos ter uma gestão dos recursos como a gente fazia, porque nós tínhamos contas próprias que movimentavam esses recursos. Então nós rapidamente transformamos a COPTEC, né, que era só um setor administrativo da COP, em fundação. Na época, o superintendente do CEMP, naquela época chamava superintendente, era o Camerini.
E o Camerini disse para mim, você está preparada para dobrar o número de projetos? Ou dobrar o volume de recursos? Eu falei, mais do que preparada. Então, nós saímos de 50 milhões e fomos para 150 milhões. E aí eles disseram, não, mas eu não quero que nenhuma outra fundação na universidade coordene os projetos. Então, todos os projetos da universidade que envolviam a Petrobras vieram para a Coptec. A Coptec fazia parte da COP. Era como se fosse um programa adicional que cuidava dos projetos com as empresas e com as instituições em geral. Isso foi julgado irregular pela legislação, que é um verdadeiro inferno burocrático de procuradores e controladores. Eu acho muito interessante que os professores da COP sejam levados a fazerem seus projetos apenas pela fundação e não em caráter individual. A Coptec teve uma influência muito grande na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação do que foi feito ao longo desses 55 anos na COP e também na nossa universidade como um todo. Ela estabeleceu um modelo de como as pesquisas dos laboratórios poderiam ter um impacto na indústria, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social do nosso país. Na medida que esses alunos se incorporam nas equipes de trabalho dos projetos que desenvolvemos para as empresas, para os governos e para a sociedade em geral, eles começam a praticar a engenharia real, a verdadeira prática da engenharia, em que o conhecimento científico é traduzido em realizações que vão ser colocadas à disposição da sociedade. A Coptec ela foi e é revolucionária no ensino da engenharia.